Uibi, Uíbe, Uibi, Uíbe, Uíbe, Rebe, Uibe, UIB. Uibe, Uibi, repetindo, é Uíbe, Uibe, 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 UIB. UIB. Uibi, Uibe, 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 Uaibi, Uibe, Uibe, Uaibi. Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Festival Uibiverso, a celebração dos 3 anos da nossa querida comunidade, a União das Ilustradoras Brasileiras. Antes de mais nada, eu quero agradecer a cada um de vocês, membros da equipe, o nosso apoiador e aos participantes que se inscreveram e estão aqui hoje, tornando este evento possível. A nossa comunidade é repleta de talento e dedicação. E é com muito orgulho que damos início a essa jornada de muito conhecimento, conexão e inspiração. Sejam todos muito bem-vindos. A UIB nasceu do encontro de ilustradoras independentes que encontraram nas redes sociais uma plataforma para divulgar e desenvolver suas carreiras artísticas. Compartilhando anseios, desafios e aprendizados, essas artistas começaram a se conectar, buscando apoio mútuo em uma jornada que muitas vezes é solitária. Assim, no dia 7 de agosto de 2020, a comunidade foi criada e as fundadoras escolheram o nome UIB para representar a União das Ilustradoras Brasileiras. Desde então, a comunidade UIB cresceu exponencialmente, contando hoje com mais de 50 participantes de todas as regiões do Brasil. Com o objetivo de aprimorar a organização e oferecer mais recursos às nossas ilustradoras, evoluímos para outras plataformas, como um servidor no Discord, um canal no Telegram e até uma biblioteca online. Essas iniciativas proporcionaram maior interação, armazenamento do nosso acervo online e permitiu a troca de experiências entre as integrantes, fortalecendo ainda mais a nossa comunidade. No começo de 2023, a UIB deu mais um passo em sua trajetória, inaugurando nosso blog aberto ao público. Esse espaço representa a oportunidade de compartilhar vivências, conhecimentos e conquistas, não apenas entre os integrantes, mas também com o público em geral. Por meio de artigos, relatos e informações relevantes, a UIB pretende expandir sua influência, inspirando e apoiando ilustradoras não só dentro, mas além da própria comunidade. A UIB sonha em ser um ponto de referência para as ilustradoras brasileiras, fornecendo um ambiente de apoio e desenvolvimento, onde a colaboração e o compartilhamento de conhecimentos sejam valorizados. A nossa missão é fortalecer, ajudar e apoiar as ilustradoras, divulgando os seus trabalhos, incentivando o crescimento profissional, estabelecendo conexões significativas na comunidade artística. Nossos valores são a união, a colaboração e o empoderamento das ilustradoras. Através desses valores, a UIB busca criar um ambiente seguro, inclusivo e inspirador, onde todas as vozes são ouvidas e todas as contribuições são valorizadas. Hoje, com o primeiro Festival Uibiverso, damos mais um passo nessa trajetória incrível. Temos um evento repleto de workshops enriquecedores com palestrantes talentosíssimos da nossa comunidade. E a oportunidade de aprender e compartilhar experiências uns com os outros de forma totalmente gratuita. É com muita satisfação que anunciamos o apoio especial da Escola de Artes e Tecnologia Digitais Rise, que estará presenteando nossos participantes com uma bolsa de 1 ano de ilustração digital e 5 cupons de desconto. Não é demais?
Fala, Tia, está tudo certinho? Prestigiando esse primeiro IBverso, primeiro de muitos? Muito bem, eu também estou aqui para isso. Se você não me conhece, eu sou Ricardo Riamonde e eu sou fundador da Escola Rise, uma escola que vem para ajudar você a evoluir dentro das artes digitais e colocar você nessa carreira belíssima que muitos de vocês estão aí construindo. E aí, como eu, Ricardo Riamonde, que atua há mais de 25 anos na área, que estou há 15 anos dando aula, como que eu posso, junto da minha escola, prestigiar o evento? Nós criamos aqui uma parceria onde eu vou dar aí, por meio de um sorteio, uma bolsa de 1 ano do meu programa de ilustração digital chamado Ilustra Pro. O Ilustra Pro é um programa de acompanhamento que vai te acompanhar no seu desenvolvimento técnico e artístico e mostrar como que você pode atuar melhor dentro desse mercado da ilustração digital. Então, todos vocês que estão aqui dentro, tem ali as regrinhas para você acompanhar, concorrem a uma bolsa de 1 ano do Ilustra Pro. E além dessa bolsa, eu vou disponibilizar aqui para vocês 5 cupons com 30% de desconto na anuidade do Ilustra Pro, tá? Então, vê as regrinhas aqui para que você possa concorrer tanto à bolsa quanto aos cupons de desconto. Essa é a maneira que eu e a minha equipe aqui da Escola Rise podemos prestigiar e incentivar mais eventos como esse que vocês estão participando. E usando aqui o lema da nossa escola, juntos decolamos. E para participar desse sorteio incrível do Ilustra Pro, você só precisa estar presente em pelo menos um dos nossos workshops ao vivo, e cada workshop novo que você participar é mais uma chance de você ganhar. Então, quanto mais workshops você participar no ao vivo, mais chances você terá de ganhar esse prêmio incrível do Ilustra Pro. No total, serão 6 sorteios. Ao final do nosso último workshop, ministrado pela Grazi, que é uma integrante atuante na nossa comunidade WIB e professora da Rise, faremos todos os sorteios. Nós, da comunidade WIB, agradecemos a cada um de vocês presentes aqui e temos certeza que esses dias serão incríveis. Um grande abraço e vamos nessa! Voltamos! Todo mundo por aí? Grazi já está por aí também. Pessoal, lembrando só de dar a presencinha para ajudar as meninas a controlarem a presença de vocês, para a gente já finalizar a lista do sorteio aqui, tá? Que vai acontecer depois da aulinha da Grazi. Grazi, que também é professora lá da Rise, que está patrocinando, fazendo esse apoio para a gente, né? Oferecendo uma bolsa de 1 ano do Ilustra Pro para vocês. Vocês já vão sair daqui do curso da semana do festival aqui, já com um curso, um de vocês, e ainda vamos sortear 5 cupons de 30% de desconto, tá bom? Graça está por aí, vamos começar a aulinha, tudo certo? Todo mundo ouvindo bem? Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Tranquilo? Aqui tudo certo, todo mundo dando Tranquilo! Tudo bem aí? Tudo Já certo. pegaram os seus drinks, suas cervejas? Porque sexta-feira, 8h30, começar uma aula. A aula tem que ser, né? Valer a pena aqui, acompanhada de petiscos. Tem que estar preparado aí para uma sexta-feira, para uma baladinha de aula, né? Exatamente. Boa aula para vocês, boa aula, Grazi. Obrigada, pessoal. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje de novo. Dá um joinha aí quem já viu a palestra de ontem que eu fiz, a aula de ontem, para saber quem que já estava aqui, quem não estava. Estou vendo aqui os nomes, bastante gente que eu estou reconhecendo aqui. O Saulo marcou presença, é só ele aparece aqui na minha tela. Todo dia tá ele logo aqui. O Saulo e tem um outro moço aqui também que está sempre aparecendo. O Saulo, E agora... o Kleber, o André.
É, o André Ivone, a também está sempre aqui, a Ingrid, Ivone a também, o Tara, Fernando aqui, ele sempre aparece, Fernando de Paula aqui. Fernando. Aparece, muito bom, pessoal, muito bom, muito feliz que vocês aproveitaram essa oportunidade e acompanharam a gente, né? É um prazer para a gente estar aqui conversando com vocês. Hoje a aula é outro esquema. Ontem eu estava vestindo a camisa de CEO, né, de presidente da empresa, para a gente falar de negócios. Hoje a gente vai falar de arte, hoje a gente vai desenhar. Não é uma aula muito teórica, tá? Então a ideia é fazer mais ou menos como um curso ali da doméstica. Então eu vou falar como que eu organizo as minhas ilustrações. Vou fazer um pouquinho, uma parte só, né? Porque em uma hora não vai dar para fazer dragões cuspindo fogo, tá? Então a gente vai fazer ou uma flor ou um legumes. Que vamos fazer uma parte. Eu fiz aqui um esqueminha que dá para ver. Eu vou dividir a minha tela e dá para ver também um pouquinho da minha mão. Então, eu vou colocar essa visão e daí vocês já confirmam para mim se está aparecendo, tá? Um minutinho só. Não, né? Apareceu aí? Apareceu, Grazi. Legal. Deixa eu ver aqui, que eu agora não estou Pessoal, só vendo. fixar a tela de apresentação nesse pininho que tem na frente da telinha dela. Conseguiram? Todo mundo ok aí? Sim. Então, ó, aqui, se tiver dúvidas, pode falar, a Mari me chama, pode interromper, tá? A gente vai Tudo certo conversando. aqui, ó, um monte de joinha, todo mundo vendo. Maravilha. Então, ó, tem aqui no cantinho, vocês estão vendo, são as minhas mãos, tá? E então tem essas duas visões. Aqui é o Photoshop, né? A visão do Photoshop. Meu Photoshop eu uso ele diferente, né? Então vocês estão vendo aqui do lado direito é onde eu coloco as minhas layers e o color wheel, né? Que seria aqui onde tem as cores. E eu ponho tudo aqui na direita, porque eu acho mais fácil do que ficar buscando do lado esquerdo, eu ponho tudo na direita. Tá? Essa aqui é uma Cintiq, ela tem 16 polegadas, que foi uma aquisição durante aí a minha carreira. Logo que eu peguei uns projetos mais legais, eu já quis fazer um upgrade e, assim, melhora muito a vida. E vocês podem ver que eu uso ela tá bem inclinada, né? Então, eu fico sentada, encostada na cadeira e eu pinto assim, tá? Como se fosse uma tela. Uma tela de um canvas, né? Como se eu estivesse com um canvas. Então é o jeito que eu me acostumei. Tem 40 livros de cada lado segurando essa Cintiq. E é uma delícia, maravilhoso. Quem puder ter essa opção de trabalhar com a tela interativa é fenomenal, tá? Mas eu nem falei nada ainda, né? Nem só comecei a explicar, nem falei de mim. Então, para quem não viu ontem, eu sou a Grazi Batti, eu sou ilustradora freelancer. A minha carreira ela é um pouco diferente, né? Então eu comecei a minha carreira como administradora e eu passei 15 anos aí trabalhando com isso, né? Como vocês viram ontem, e por isso que eu faço essas aulas de marketing e vendas. E eu também sou professora da Escola Rise. Para mim foi uma felicidade me juntar ao time, porque de fato, quando eu quando eu entrei no Ilustra Pro, foi que o nível da minha arte mudou completamente. Tá? Então, tudo bem, mas faz muito tempo que você ilustra? Não, faz 3 anos, tá? Em 2021 eu comecei e eu ilustrava no celular, né? As pessoas acham meio estranho, mas era assim que eu fazia. Eu pegava aqui o celular, punha o dedo na tela e eu ilustrava assim. E eu passei quase um ano fazendo isso. E fazendo prospecção, e mandando portfólio, e falando com gente grande. E chegou uma hora que eu falei, não tá dando, não tô tendo retorno. Eu sabia que não dava para continuar na vida só de celular e de ilustrar daquela forma. E daí eu fui fazer o Ilustra Pro, fui participar do Ilustra Pro, e daí as coisas mudaram de forma, né? Então eu resolvi aprender Photoshop, né? Que é algo que muita gente tem medo, e eu tinha. Não tô falando que as pessoas têm medo, porque eu tinha. Então, eu não gostava, mas eu encarei. E hoje em dia eu aproveito tudo que o Photoshop tem.
certo? Tudo que ele tem, eu uso. Então, a gente vai falar um pouco disso também, né? E até eu queria contar vou contar aí no meio do caminho algumas histórias sobre essas artes aqui, como que elas foram feitas e tudo mais, né? Mas eu gosto de fazer uma ilustração que ela tem uma cara um pouco mais orgânica, que ela parece que tem essa carinha de pintura, que tem uma carinha, uma texturinha, né? Aqui tá, vamos ver outra aqui. Vamos ver ela aqui, ó. Então, tem uma texturinha, vocês estão vendo aí, grandona? Tem. Tudo certo. Beleza. Então, ela tem um pouquinho de cara de pintura, então tem pincelada, né? Você consegue ver aqui que tem umas pinceladinhas. Não é tudo direitinho, mas ao mesmo tempo eu gosto de fazer os contornos direitinhos, porque quando eu faço a ilustração no fundo branco, né? Qualquer coisinha, ela aparece, né? Qualquer coisinha que saia. Quando eu faço uma pintura que é um cenário ou coisa assim, daí eu não me preocupo tanto com isso. Mas, de uma maneira geral, quando eu faço assim, para ficar no fundo branco, daí eu faço com bastante cuidado nos contornos, tá? Então, é mais ou menos assim que eu ilustro. Eu gosto de fazer com... Bom, eu sigo aqui um processinho que vocês vão ver aqui. Qual é que é? Então, o que eu faço quando eu tenho para fazer uma pintura orgânica? Então, eu começo de uma referência, certo? Todo mundo começa de uma referência. Por quê? Porque acaba sendo... Eu gosto de pintar a natureza da forma que ela é. E daí eu manipulo cores, eu gosto de tornar as coisas mais vibrantes, eu gosto de cores bem coloridas. Então, eu acabo mexendo um pouco nessa referência. Já a primeira etapa, eu já faço uma manipulação em cima dela. Depois eu vou escolher os brushes que fazem sentido para aquela ilustração. E daí a gente vai passar um pouco sobre isso, sobre essa questão dos brushes. Tem muito artista, né, que fala que não importa qual é o pincel que você usa, porque se você é um bom artista, você pinta até, né, com terra, né? E é verdade, se você é um bom artista, você pinta com terra. Mas quanto tempo esse cara demora, né, para pintar com terra e ficar a arte que ele no fim apresenta, né? Então a gente está falando aqui de ilustrações comerciais, tem que ter mais agilidade. Eu, pelo menos no meu trabalho, né, tenho que ter mais agilidade. E essa coisa dos brushes do Photoshop e dos outros softwares digitais que imitam as mídias tradicionais, ela permite que a gente faça um milhão de coisas interessantes sem um esforço tão grande quanto se a gente estivesse pintando na mão, né? Então, eu passo um tempo antes de começar a pintura escolhendo quais vão ser os brushes que eu vou usar naquela ilustração. Vamos falar um pouco de mistura de cores, e é uma forma que eu uso para acertar as cores. Como detalhar, né? Onde que eu vou fazer os detalhes. Depois que eu detalho, eu faço uma mistura adicional de cores. Então, eu vou colocar cores a mais naquela imagem. E, depois de tudo, ainda vou fazer uma manipulação de novo pelo Photoshop, utilizando as ferramentas do Photoshop para daí dar um up, né? E usar os recursos que o Photoshop tem para ajudar a gente, tá? Então, aqui tá a minha listinha. Aqui estão as referências que eu trouxe. Eu trouxe uma manga e uma flor de lótus, que é bastante parecida com aquela outra que eu fiz. Essa aqui, né, foi que eu falei para vocês, eu já tinha feito ela. Essa aqui travou. E eu tô pensando aqui em começar pela manga, porque vai mais rápido, vai mais fácil. Mas como todo mundo no Instagram pediu para fazer uma flor, então eu vou fazer ali também umas pétalas dessa flor de lótus, tá? E daí, poder ir conversando, fiquem à vontade para perguntar, para a gente ir fazendo essa aula mais interessante. Tá? Então, quando eu começo aqui a fazer, por exemplo, o que eu falei, a manga, se eu vou fazer ela num fundo branco, eu gosto de ter as bordas perfeitas. Daí que eu faço? Eu faço um vetor, certo? Então, aqui, ó, se vocês estão vendo, eu faço no próprio Photoshop. O Photoshop tem aqui essa ferramenta de vetor. Eu uso a curvatura, não é o tradicional, o vetor tradicional, né? Ele faz assim e vai girando. Então, eu faço assim, eu vou lá, faço uma bola e vou ajeitando no formato que eu quero, tá?
Então, daí eu faço essas formas em vetor para eu ter a minha base, né? E daí eu não preciso me preocupar mais com isso. Com fazer contorno direitinho, se vai ficar bom, se não vai ficar bom. Então, eu peguei e faço em vetor. Então, eu fiz aqui o cabinho dela e fiz essa parte, a polpa, né? A parte da fruta em si. E daí, a partir daí, eu vou começar a criar camadas e vou clipar elas aqui no vetor, tá? Então, essa ferramenta aqui de clipar, que era algo que lá no Sketchbook Pro, que eu usava anteriormente, não tinha, e que facilita muito a vida do artista, tá? Então, tudo que eu fizer agora nessa camada, eu vou fazer só dentro da fruta, certo? Todo mundo conhece essa sobre clipar, né? Ou se alguém não conhecer, daí vocês falam que eu explico melhor, tá bom? Deixa eu pegar aqui minha referência, eu vou jogar ela aqui, ó, do ladinho, para a gente seguir mais ou menos as cores, as texturas. Como eu disse, eu gosto de usar as texturas que são reais, né? Mas, ao mesmo tempo, então, ó, se eu peguei uma foto de boa qualidade, dá para ver mais ou menos quais são as texturas, tá? Então, isso tudo ajuda. Se você tiver uma manga e puder segurar ela na mão, vai ser até mais fácil para você pintar uma manga melhor. Então, eu estou fazendo um projeto agora, essa semana, de manjericão. Daí, liguei pra minha mãe e falei, mãe, seu manjericão tá com flor? Pô, tá. Daí, saí correndo, fui lá na casa dela, cortei um monte de manjericão. E daí, na hora que você tá olhando ali para ele, é tão mais fácil de você ver textura, de você ver detalhes, de você ver como é que funciona. Tá? Então, essa questão aqui de clipar, a maioria dos softwares tem e facilita muito. Então, por quê, né, que facilita? Então, eu fiz aqui um amarelo, e daí, como que eu escolho cor? Eu vou trocando aqui, né, as variações, né, os fios, e eu gosto de transitar por aqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou transitando aqui? Esse lado aqui é onde você tem a maior saturação, né? Então, eu gosto de deixar com a saturação alta. Então, eu sempre começo com a saturação alta e depois, aonde precisa, eu vou abaixando. Mas eu geralmente não trabalho com muitos cinzas, assim, só quando a gente precisa mesmo, porque é o estilo que eu gosto. Então, ó, eu falei lá que eu ia olhar a referência, né? Então, eu olhei a referência. Às vezes, nem cheguei, eu fiz a lista para vocês e não ia seguir ela, ia seguir já, sair pintando. Ó, vou mostrar aqui da flor de lótus, por exemplo. Ela, como é que ela veio da internet? Assim. Essa tava assim, essa flor. O pessoal tá falando, tá com algum problema aí? Posso continuar? A minha tela que tá maior aqui para Bia. Bia, tem na imagem da Grazi tem um pininho que você pode fixar ele para ele ficar maior na sua tela, para ficar como apresentação. Qualquer coisa, clica na minha tela e tira o pininho. É um alfinetezinho assim. Isso, um alfinetezinho. Abacolor é um plugin. Isso aqui? Não, é aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, bem na direitinha? Você provavelmente tem aqui, ó, Window Color. Vocês estão vendo? Daí, quando você aperta Color, aí saiu. Ele tem aqui algumas opções de cores. Então, tem essa listinha aqui na direita, eu uso o Color Wheel, tá? Então, é o jeito que eu preferi, porque daí eu consigo achar mais fácil as cores. Eu gosto de usar esse Color Wheel. Eu acho bem mais fácil. Então, o que eu faço com a referência aqui? Eu tenho aqui uma flor, que eu gostei do gestual dela, mas ela tá muito clara, tá muito estourada. Eu quero deixar ela mais escura. Então, a gente vem aqui, ó, nesse menuzinho, vocês estão vendo aqui onde tem uma bolinha? Ele fala assim, criar uma nova camada de ajustes. Então, eu crio aqui uma camada de ajustes e eu vou escolher uma de brightness e contraste, né? Brilho e contraste. E daí, ele vai se aplicar a tudo que está embaixo dessa camada, na minha ilustração. Tá? E daí, você pode fazer do mesmo jeito que eu estava fazendo as outras coisas. Você pode clipar ela só naquela layer onde tem a sua referência. Tá? Então, daí aqui, ó, abriu a propriedade de ajuste. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a luz dessa imagem. E eu vou aumentar o contraste. E daí, eu vou pegar aqui também e vou colocar uma de fio,
que é onde a gente muda as cores. Então, é do mesmo lugar, a mesma camada de manipulação, de ajuste, só que agora eu quero mudar a cor. Aqui eu posso mudar a saturação também, se eu quiser, ó, estourar mais a saturação, não tem necessidade. Se eu quiser, ó, por exemplo, fazer ela mais laranja, vou fazer um pouco mais roxa, tá? Então, isso aqui dá já uma liberdade para a gente trabalhar em cima de uma referência mais adequada, né? Mais de acordo com o que a gente quer. Então, aqui você já tem uma liberdade criativa para ir mexendo nisso e ajustando, tá? Então, eu já fiz aqui alguns ajustes para naquela referência. Então, daí você fica aqui com essas camadinhas, que são as camadas de ajuste, e daí minha imagem está do jeito que eu quero pintar, tá? Se eu não tivesse com elas clipadas, né, vamos desclipar, ó, desclipei elas. E eu vou trazer a manga aqui para baixo. Ó, o que acontece? O ajuste cai na manga também, tá? Então, tudo que está embaixo da camada de ajuste, ela vai ser influenciada por essa camada de ajuste, tá? Então, você pode ou deixar só a manga lá para cima, né? Como no caso aqui, ou você pode clipar ela na sua imagem. E isso aqui te dá uma liberdade maravilhosa no Photoshop, porque daí você pode fazer o que você quiser, né? Às vezes você está lá pintando e fala, ai, a cor não tá boa, ai, a cor não tá boa. Cara, desencana, termina de pintar. Faz uma camada lá de hue, de brightness, mexe ali, põe um filtro de... Aqui, ó, tem um monte de coisas, tá? Que você pode mexer. Não vou entrar no mérito de cada uma delas. Mas você pode colocar um monte de filtros e milagrosamente aquela imagem que estava sem graça, sem cor, ficou maravilhosa, tá? Então, são as coisas que o Photoshop ajudam a gente e facilitam a nossa vida. Daí, beleza, mexi na minha referência, deixei do jeito que ela queria. Eu vou deixar ela aqui no meu cantinho e vou trabalhar na minha imagem, certo? Daí eu vou para manipulação. Daí, eu falei que eu faço uma escolha de brushes, certo? Então, vou pegar aqui uma nova layer. Vamos por aqui a manguinha, tirar a flor, porque a gente não vai mexer nela agora. Vou diminuir essa caixa aqui. Vai ficar menorzinha, tá? E daí, eu já olhei aqui, achei que ela tem uma carinha um pouco porosa, né? Tá vendo que ela tem toda uma porosidade, ela tem uma mescla de várias cores aqui, tem laranja, tem vermelho, tem verde, tem essa cor aqui que eu não faço nem ideia que cor que é essa aqui, ó. Nem pegou aqui, vamos ver. Aqui, ó, um marrom, um verde, um amarela amarronzada, tá? Então tem um monte de cores aqui, e eu tô vendo que ela tem uns pontinhos também, então eu vou querer usar no fim, um brush de pontos, mas, ó, de uma maneira geral, tá vendo que ela é porosa, ela é bem irregular, não é uma textura lisona, como se fosse uma manga de plástico, né? Se você pegar uma coisa de plástico aí que tá na sua casa, você vai olhar, não tem essa porosidade toda. Então, eu gosto de usar o quê? Uns pincéis que já são porosos por natureza, pela natureza deles, né? Não a nossa. Então, vamos lá, pegar. Tô tentando ajeitar isso aqui para não ficar na frente aqui. Pronto. Então, eu tenho uma infinidade de brushes, certo? Tem os brushes que eu liberei para vocês, que são texturas que eu costumo usar e que emulam um pacote de brushes que eu comprei de giz pastel, que é maravilhoso. Também, quem quiser esse pacote de brushes, me manda DM que eu falo onde que compra, que é esse aqui. E que eu uso muito, e daí eu criei esse pacote de brushes que emula vários desses pincéis. Então, para quem quiser usar de graça, pode usar esse pacote de brushes também, tá? Mas então, vamos lá. Eu peguei aqui, ó, esse aqui, ó, eu já deixei ele preparado do jeito que eu gosto, tá vendo? Ele tá com uma opacidade de 33%. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de segurar na mão, a minha mão é pesada.
Então, sempre que eu vou fazer um risco, sai muito, muito pesado. Então, eu ponho aqui uma opacidade bem baixa e um flow baixo, porque eu quero que mostre essa porosidade. Então, se eu tivesse colocado 100% tudo, ó, como é que ele fica. Tá vendo? Ele ainda assim tem uma porosidade, porque é um giz, é um pincel que tem bastante textura, mas aqui, por exemplo, eu não consigo mesclar cor. Ó, ele não vai mesclar, ele sobrepõe. Quando eu vou para uma opacidade baixa e um flow baixo, eu começo a misturar cor. Vocês estão vendo? Olha a cor que criou aqui. Criou um laranja. Olha a cor que criou aqui. Continua sendo um amarelo. Então, aqui, a gente consegue criar cor, misturar a cor no digital. E daí, é maravilhoso. Você não precisa ficar se preocupando com as cores exato. Você vai misturando elas até chegar na cor que você quer, tá? E eu costumo trabalhar muito dessa forma. E acaba sendo bastante interessante também para criar as texturas, porque você acaba não deixando tudo chapado, né? Vai ficando tudo mais porosinho. Então, esse aqui é um brush que eu adoro, que eu vou usar com certeza. Que mais? Pontinhos. Vamos testar uns pontinhos aqui. Olha lá, esses aqui estão bem legais. Tá vendo? Eu não vou ficar pintando pontinho por pontinho da manga, não. Tá aqui, ó. Tá pronto? Pronto os pontos. Pronto, vamos embora. Já tá feito. Tá, então, esse brush aqui de pontinhos eu vou usar também. Eu podia testar mais, eu podia pegar esse aqui, ó, vou testar esse aqui. Por uma camada. Ó, outro de giz pastel. Tem aqui os brushes que eu fiz. Olha só. É um porosinho bem baixa opacidade. Vocês estão vendo? Que esse aqui é o que eu gosto para juntar cor, para misturar cor. Tá? Então, eu vou construindo a cor assim, ó. Ah, não, eu quero mais frio. Então, vamos meter um azul aqui e ver o que acontece. Né? Vamos pegar um verde e jogar de volta. Tá? Então, é um pincel que te deixa misturar cores. Tá? E daí tem um monte de outros pincéis de textura aqui. Então, vamos ver se esse aqui, talvez seja legal, ó. Ó que legal, esse brush. Eu dei uma pincelada só. Deixa eu apagar o resto aqui, ó. Olha lá a texturinha dele. Ele já tá aí, você não precisa ficar procurando na internet 1000 texturas. Você vai usando ele, vai criando a textura na sua manga, tá? Mas isso a gente vai ir misturando de acordo com os brushes, de acordo com o processo. Você não vai já chegar, meter todas as texturas aqui. Você até pode, né? Faz assim e fala, ó, tá pronta a minha manga, vou pôr uma sombra, uma luz, os pontinhos e acabou, né? Então daí vai do processo de cada um. Eu não faço isso, eu vou construindo as texturas aos poucos. E outro truque que eu uso muito também, eu raramente uso a borracha. Por quê? Porque senão eu tenho que vir aqui e escolher qual é o brush de borracha que eu quero. Eu não uso. Eu pego no próprio brush, eu venho aqui, ó, nessa parte aqui de cima, no menu móvel. Vocês estão vendo aí? E aqui, ó, abre um menu que ele é específico para o pincel. Então, todo mundo conhece Multiply, Overlay, blá, 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 que você pode pôr nas layers. Você pode colocar isso no seu pincel. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos pôr aqui um Multiply. Então, ele vai pintar em Multiply. Vocês estão vendo que já está mais escuro? Vamos pegar e colocar Screen. Ó, tá vendo que agora é um rosinha? É o mesmo brush, é a mesma cor. E ela tá aqui. O que que eu faço? Eu venho aqui e ponho Clear. E daí você transforma ele numa borracha. E daí você tem a mesma textura para apagar. E daí, olha só, já ficou bem mais legal, né? Já tem uma texturinha que faz mais sentido para nossa manga, né? Não tem aquela texturona do pincel todo. Você vai lá e apaga aqui, ó, com cuidado, devagar. Ah, não, não ficou bom, precisa mais um pouquinho. Põe mais um pouquinho. Agora eu vou apagar essa ponta aqui que não ficou legal. Então, é isso que eu vou fazendo. Então, todo pincel que eu uso, eu posso transformar ele numa borracha, tá? Então, eu sempre faço isso por aqui. Eu prefiro, por isso que eu não tenho borrachas. E o meu pacote não tem borrachas, viu, gente? Desculpa. E daí, qual que é o lance, né? Vamos colocar ele aqui no clipar. E daí, ele tá só na nossa manga de novo, tá? Então, eu até gostei dessas texturas aqui, já vou deixar elas aqui. Pra gente poder ver.
Mas, de qualquer forma, vamos deixar elas aqui ainda ocultas. Então, escolhemos já alguns brushes. Depois, no meio do caminho, eu continuo escolhendo. Olha lá, tá no clear. Eu continuo escolhendo, eu mudo, eu volto, né, mudo de ideia e tudo mais. Então, agora vamos para o quê? Para a mistura das cores. Vou tomar uma água, Mari, ver se quer falar alguma coisa aí. Uma água não. Vou tomar essa água aqui, ó, que o passarinho não bebe. Aproveitar para falar para o pessoal seguir você nas redes, porque lá tem muitos exemplos que você deixa. Ah, e chamar ela na DM, hein? A Fessel deixou aí os links dela. Segue ela lá, ela vai dar uns presentinhos, mas alguns brushes tem que pedir direto para a Grazi, tá? Chama ela lá, tem que seguir, curtir um monte de post e fazer vários comentários para ter direito ao brush, tá bom? Obrigada, viu, Grazi? Tá muito legal, tá todo mundo aqui vidrado em você pintando. Eu vou aproveitar, vou colar os outros 2 links de ontem também. Ó, tem 2 links aqui para quem quiser. Ontem eu falei um pouco sobre esse workshop Ilustrador de Sucesso da Escola Rise que a gente vai fazer. Eu falei no dia 26, mas vai ser no dia 2. E daí é para falar daquilo que a gente estava falando ontem: marketing, conseguir clientes, análise de portfólio. E nesse outro link aqui, que é o pacote de pincéis, daí vocês podem baixar já algum desses pincéis que eu estou mostrando e se divertir com as texturas. Tá bom? Depois eu mostro eles mais um pouquinho. Então, vamos lá. Tem alguma dúvida aí que querem que eu passe ou não? Até agora não, tá todo mundo muito focado no que você tá fazendo. Ah, não, peraí. A Xui perguntou, será que tem essas ferramentas no PSB no iPad, no Photoshop do iPad, isso? Será que tem essas ferramentas no Photoshop do iPad? Eu acho que sim, viu, Xui? Porque isso aqui é meio que o básico, sabe? Não é muito avançado, não. Eu nunca usei o Photoshop no iPad, viu? Não posso nem te dizer. Mas não sei. Eu vou perguntar para alguém. Mas eu acho que sim, porque é pincel, sabe? É pincel, não tem nada demais. É só. E são os pincéis que eu imagino que funcionem em todos, né? Mas não sei, nunca usei. Mais alguma? Posso continuar aqui? Tudo certo, pode continuar. Então vamos lá, misturas de cores. O que acontece? Eu vou construindo as cores, tá? Como eu falei lá no começo para vocês, ó, eu vou pegar um verde aqui. Tô olhando ali, tô vendo que é um verde um pouco amarelado para pintar aqui, ó. E eu já tenho a minha base que é amarela. Então, eu vou pegar esse brush aqui, só que agora eu vou aumentar a opacidade dele, porque eu não quero demorar tanto para pintar. Então, eu vou meter aqui ó, um verdezão com opacidade maior. Vou pegar esse vermelho aqui, mais forte também. Vou deixar uns amarelinhos aqui no meio já, porque, né? E começo a misturar umas cores. Então, eu quero aumentar, deixar aqui mais escuro aqui no meio. Tô vendo aqui, ó, que tá mais escuro, certo? Na minha referência. E daí, nada impede você de vir aqui com como é que chama esse negócio? Conta-gotas, e pegar as cores, tá? Você pode pegar. Às vezes, como é uma imagem JPEG, né? Ela pode estar com compressão e às vezes não pega exatamente a cor. Mas você pode dar uma olhada aqui, você fala, ó, peguei aqui eu sei aonde que tá, em que nível de escuro, né? Por exemplo, que ela tá. E daí, o que eu costumo fazer? Vou voltar aqui, peguei. Quando eu vou pintar, eu pego e jogo com a maior saturação. Então, eu ponho aqui para baixo, porque eu gosto. Resumindo. Porque eu gosto de fazer assim. Então, eu deixo mais saturado para não dar aquela cara de... Conforme você vai pegando muita cor, assim, da imagem, ela vai ficando mais cinza, sabe? Então, eu sempre vejo, se tá muito aqui no meio, ó, eu gosto de jogar para cá. Eu ponho, eu pego e aumento a saturação. É assim que eu gosto. E daí, eu vou pintando e vou construindo essas cores aqui que eu tô vendo, tá? Basicamente. Então, esse verde aqui, ó, a gente tem que... Tá vendo que ele tem uma partezinha aqui que é mais escura, um canto que é mais claro, né? Então, eu vou construindo aqui, ó, a parte mais escura. Eu pego aqui a parte que é mais clara. Daí, agora eu já tô misturando mais cores, daí eu já vou diminuir minha opacidade de novo. Por quê? Porque eu não quero que ele sobreponha totalmente,
né? Eu quero que ele fique. E daí, ó, aqui eu tô vendo que tem um marronzinho meio escuro. Eu não sei exatamente que cor que é esse marrom. O que que eu faço? Que mistura de cor que eu faço? Eu pego, jogo aqui um mais escuro e deixo ele sobrepor ao vermelho, né? E daí, às vezes, eu venho e pego o vermelho aqui, que estava aqui antes, e passo por cima de novo. Porque daí eu mantenho ali mais ou menos a cor que eu quero e vou chegando num vermelho mais próximo do que eu quero, né? Então, eu vou fazendo assim. Então, aqui o verdezinho que está mais estranhando, né? Aqui tem um laranjão. Eu vou até deixar mais amarelo, porque eu gosto de deixar a manga. Eu acho bonita a manga mais amarela. Então, eu vou pegar aqui, ó, jogar um amarelo. E daí, mesmo que ele seja bem claro, vocês estão vendo aqui como é um amarelo super claro e forte? Quando eu jogo por cima com um pincel macio, ele está mais dando aqui, está só clareando e dando um pouquinho da tonalidade. Ele não está, de fato, pintando com aquele amarelão. Então, às vezes, eu vou usando umas cores que você fala, meu Deus, como é que ela está pintando com essa cor neon? Mas é porque eu estou pondo muito, uma opacidade muito baixa. E daí, ó, vocês estão vendo que aqui vai misturando as cores? E daí, nessa fase, eu não costumo dar muito zoom. Eu costumo trabalhar com ele mais longe mesmo, às vezes até assim, ó. E aí eu ponho aqui do lado da minha referência e vou vendo onde que tá diferente. Ah, aqui tá mais escuro. Eu ponho aqui e vou pintando. Aqui no meio tá, tem um pouquinho escuro aqui. Esse aqui tá mais pra cá, né? Eu não tô me preocupando agora com esse reflexo. Eu vou pôr ele depois. E tô construindo aqui, tem um verdinho um pouquinho bem mais escuro aqui, ó. Mas ali na ponta tem um verdinho mais claro que eu vou pôr aqui. E meio que eu vou fazendo desse jeito, tá? Então vamos dar uma... Vou pegar aqui e dar uma homogeneizada nela, né? Para ela ficar com uma carinha um pouquinho mais homogênea. Então, aqui, esse vermelho aqui, tá legal, eu gostei. Gostei mais ou menos. Vou pôr mais vermelho, mais avermelhado aqui. Vou deixar ele mais... menos saturado aqui. Tá? Então, eu vou pegando, vocês estão vendo? Eu vou pegando e vou misturando. E vou misturando com esse pincelzinho. E daí ele já dá uma carinha legal, né? Já começa a ficar interessante. E daí, vamos pegar aquela textura que a gente tinha feito? Daí eu não fico me preocupando muito não com as misturas aqui, porque na hora que eu for colocar essa textura, ela vai comer um monte de coisa que parece que você está vendo agora de, vamos dizer, de transição de pincel, né? Então, você está vendo aqui um monte de transição de pincel, mas na hora que a gente colocar a textura por cima, vai dar uma sumida, tá? Então, vamos colocar ele mais perto aqui para vocês verem como é que tá. Tá vendo? Já tem uma porosidade, já aparece um pouquinho a manguinha ali, mas ainda assim, eu acho que vale uma textura. Então, eu peguei essa textura que ela vai no vermelho, né? Vocês lembram que eu tinha feito ela. Mas, vamos, já tá aqui, vamos ver se eu colocar algum blend mode se resolve. Vou colocar ela no Multiply. Eu gosto do Multiply porque ele acaba ficando muito, muito alaranjado. Darker Color, não. Linear Burn, não. Um overlay? Talvez overlay eu gosto mais, mas mesmo assim, não tá muito legal. Um soft light dá um pouquinho da textura. Hard light, tá vendo? Você vai passando e vai vendo se tem algum que fica legal. Às vezes aparece um que resolve a tua vida. Ó, vou dizer que esse aqui até deixa bem... Até deixa mais realista, hein? Ó, esse difference aqui. Vamos ver com e sem ele. Ó, sem textura, com a texturinha. Gostei até. Eu vou deixar ela... vou fazer o seguinte. Vou deixar ela do jeito que ela tá. E daí, como eu, vamos dizer, já construí essa textura, gostei dela. Então, o que eu faço? Eu pego e bloqueio essa camada dessa textura. E com esse mesmo pincel aqui que eu estava trabalhando, eu vou pintar em cima dela. E daí ela vai ter partes que eu vou pintar de verde, vai ter partes que eu vou pintar de vermelho, vai ter partes que eu vou pintar de amarelo. Então, estou pintando ela aqui mesmo, só vou aumentar aqui como agora eu já tenho a textura, né? Eu só quero pôr cor nela. Então, aqui, ó, já ficou muito escura aquela que eu fiz. Então, aqui no meio, eu tô vendo
que tá faltando uns amarelos. Então, eu vou pintar a textura de amarelo. Aqui, ó. Nessa área toda. Esse é um laranjinho. Pintei. Aqui ela tá mais escura. Então, assim, essa textura aqui não tá exatamente o que eu quero. Vamos por aqui o amarelo. Acho que o amarelo aqui fica melhor. E aqui em cima eu vou colocar ela mais clara ainda. Porque é a área de luz, então eu vou colocar essa textura mais clara. E vou pegar e vou dar uma limpada nela de novo, porque eu não gostei muito de como ela ficou. Então, vou pegar aquele os brush. Eu nem lembro qual foi esse aqui, ó. Vou colocar no limpar, eu vou diminuir a opacidade também na hora de limpar. Pra não tirar toda a textura, só ir tirando um pouquinho. Então, aqui, ó, tô tirando aqui, vocês estão vendo? Bem sutilmente. E eu vou colocar mais um pouquinho aqui no meio, meio amarelada. Eu vou deixar ela bem grandona aqui, ó. E daí depois eu pego e vou limpando com o mesmo brush. Tá bom? Vou parar aqui já com essa textura, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. E daí é isso, tá? Praticamente a gente pega, faz de novo, põe mais uma textura, vê se fica bom, põe mais um pouquinho, tá? E vamos fazendo assim, É construindo a absurdo textura que com você os fez brushes. isso em tão pouco tempo. Que você chegou Oi? nesse resultado em tão pouco tempo. É absurdo. Absurdo. Então, mas isso que eu falo que se você. Depende, cada um trabalha de um jeito, né? Mas esses brushes, por exemplo, eles me ajudam muito, porque daí eu consigo misturar as cores e fazer uma textura com uma facilidade incrível, né? Muito mais rápido. Então vamos pegar agora, vamos Legal. colocar umas bolinhas também, que ela tem. Lembra que a gente falou? As bolinhas. Cadê o Grazi, a brush? sua tá mais real do que a da foto, meu Deus. É verdade. Tá nada, tá quase. Tá mais comestível ainda. Pra mim tá mais bonita, mais atrativa pra comer do que a foto em si. Tá mais gostosa, né? Tá, Você bem poderia mais. até dizer que ela já está artisticamente pronta, né? Eu ainda vejo que ainda falta, por exemplo, dar um volume, falta esse reflexo, umas partes aqui de sombra que estão faltando. Mas eu vou colocar isso no fim, tá? Essas iluminações. Vamos colocar as bolinhas, porque as bolinhas elas mudam bem a cara do negócio. Eu vou testar aqui antes, sem clipar, para a gente ver. Ó, essa aqui tá muito dispersa. Esse aqui tá melhor. Vocês estão vendo aí as bolinhas? Esse aqui tá melhor. Então, vou pegar aqui. Eu vou colocar elas em amarelinho. Eu vou diminuir um pouquinho a opacidade do pincel. Só porque eu prefiro. E vou buscar o tamanhinho que faça sentido aqui, ó, pra manga. E vou socar a bolinha. Tá? Eu não, eu vou indo assim aos poucos e pondo um por um. Vocês estão vendo na minha mão? Tac, 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 tá? Não saio pintando com as bolinhas. E daí você pode depois também apagar elas com facilidade. Daí agora parece a galinha pintadinha, né? Não é esse o efeito que a gente quer. Então eu vou diminuir essas bolinhas. Aliás, eu vou pôr mais uma antes de arrumar. Eu vou pegar um brush aqui. Eu tenho 7 de brushes também do Aeron Blaze. Quem gosta de pintar animal, ele sempre está com desconto. Eu paguei $5 na maioria deles. Ele tem brushes bem legais, também com bastante textura. Ó, tem os do Kyle aqui. O Kyle também tem 2 sets de brushes que eu gosto muito. Deixa eu aproveitar e mostrar isso, vai. Esse aqui, ó, quem fez a aula da Lu e ficou com vontade de fazer umas letras, esse set aqui do Kyle, o Kyle é do próprio Adobe, tá? Então você pode baixar pela própria Adobe. E daí, ó, que belezura, né? Para você fazer uns letterings, né? Para você pegar, ó, esses aqui, eu gosto desses assim, ó. Que tem as coisas estranhas e tem uns brushes bem legais aqui de letras, tá?
Então, esse é um pacote que vale muito a pena pegar, é de graça. Eu acho que, não sei se é para todo mundo que tem Photoshop, eu acredito que sim. E ele tem um pacote de brushes que é o de Cakes. Deixa eu ver cadê o de Cakes. Eu joguei ele para cima aqui, ó. Pouca coisa, tá? Pouca coisa de brushes. Aqui, Cakes. Que é esse tipo aqui, ó. Tá clipado aqui. Esse tipo aqui, ó, de pincel. Tá vendo? E daí tem um monte, um monte. E daí, acho que nem vai dar tempo de pintar a flor, mas eu vou mostrar como é que eu faço a textura de flor. Eu faço assim, ó, com isso aqui. Isso aqui dá pra gente, a gente vai lá, ajeita, transforma e usa para fazer a textura de flor também, tá? Depois eu mostro para vocês como é que eu faço. Esses 2 pacotes são muito bons. A Lauren falou que o de aquarela também é fantástico. Vale a pena testar. E não são todos os dele que eu gosto. E esse de Spatter aqui também é legal, que tem essas bolinhas, tá? Essas bolinhas, manchas, 1 milhão de manchas, noise, né? A gente chama de noise. Olha lá, apaguei as bolinhas sem querer, hein? Tudo bem, faço de novo. Ó, tá vendo? Tem um monte. Esse aqui, ó, gostei desse. E daí, o que acontece? Quando eu tô fazendo um trampo que é mais longo, quando eu tô fazendo, eu escolho o brush, eu vou lá e salvo esse brush. Então eu pego aqui, ó, vocês estão vendo esse maisinho aqui? Você cria uma cópia dele. E daí eu vou lá e escrevo aqui, bolinhas da manga. Bolinhas da manga. E daí ele cria uma cópia aqui, ó, bolinhas da manga. Eu jogo ele lá para cima na minha lista. E eu tenho várias pastinhas de pincéis para cada projeto. Porque senão depois eu esqueço poxa, qual pincel eu usei. Na real, acontece muito. Então eu tenho esse aqui, ó, por exemplo, de um projeto que eu fiz, daquele dos cadernos, né? Eu fiz um tigre. E eu quis fazer com uma cara bem de pintura. E daí eu fui lá e gravei todos esses pincéis de pintura que eu usei aqui, porque senão, cada vez que eu ia voltar a pintar, eu não lembrava mais qual era. Então, esse é um recurso bom também para quem não tem uma memória boa, como eu. E ou quem para muito, né? Eu paro muito. Eu faço, paro, faço, paro. Ó, bolinhas ficaram muito grandes, então vamos fazer elas menores. Aí. Agora gostei mais. Então, daí eu pego aqui, ponho as bolinhas. Põe um monte, põe poucas, vou pondo. E daí a gente vai fazer igual a textura. A gente vai bloquear a transparência dessa layer. E eu vou pintar essas bolinhas com quanto eu quero que elas apareçam ou não, e com a cor que faz sentido ali para a manga. Então, a bolinha ela é amarela. Vamos ver ela aqui, ó. Mas aqui, ó, ela não aparece amarela. Ela parece meio rosa, né? Ela tá meio rosa, até meio verde. Aqui ela parece mais verde, né? Tá vendo? Ela não tá aparecendo amarela. Não adianta eu pegar e deixar tudo amarela. Então eu vou pegar aqui e vou pintar de verde, um verdinho claro aqui, essas aqui. Um pouquinho mais escura até. Daí eu vou pegar aqui e vou pôr um rosa aqui, ó. Vamos ver que fica esse rosa. Um pouquinho mais escuro em algumas áreas. Também então elas começam a dar uma sumidinha. Aqui em cima eu vou deixar elas mais claras. Aqui no meio eu vou deixar elas mais laranjas. E daí você vai uniformizando elas, onde você quer que apareça mais, onde você quer que apareça menos. E vai pintando a texturinha que você já criou, você já fez. Eu vou deixar elas até escuras, acho que vai ficar mais legal. Vou deixar algumas claras. Daí você vem e vai pintando assim, ó. As que você quer mais clara, as que você quer mais escura. Tá? Não vou ficar muito tempo aqui, não, senão é para sempre. Eu demoro mesmo, tá, gente? Eu acho que construir uma ilustração detalhada, você construir uma imagem que tem bastante textura, demora mesmo, tá? Não adianta querer fazer tudo muito rápido, não. Então, eu vou colocar aqui por cima das texturas mesmo. Eu vou colocar um pouco mais desse escuro que tá aqui nesse canto, para ficar mais... e para a gente poder passar para a próxima. E daí, de novo,
eu faço o quê? Tá numa layer nova, então eu uso muito a borracha. Não ficou como eu queria. Tudo bem, eu vou suavizando as pontas. Tá vendo? Eu vou misturando, como se eu estivesse fazendo assim, ó, esfumando com o dedo. Eu vou passando uma borracha com uma opacidade baixa até ficar do jeito que eu quero. Então, aqui também, ó, faltou um escurinho aqui. Mais escuro. Nessa área toda, eu acho que tem que ser mais vermelho. Daí ficou muito, né? Daí, ó, tá vendo que a hora que eu escureci aqui, daí aqui começou a aparecer esse vermelho que é um highlight, né? Que é o vermelho que está sendo refletido, porque essa manga tá numa mesa, né? Então a mesa tá refletindo na manga, e essa partezinha de baixo, ela fica mais vermelha do que o resto da manga, né? Porque tá refletindo aqui e aqui. Então, esse escurinho aqui, ó, a gente tem que fazer até aqui, para dar um pouco mais de profundidade na nossa manga. E daí eu vou fazer e vou dar uma apagadinha também, porque senão ele vai comer todas as minhas. Vai ficar escuro demais. E daí depois por cima eu vou pôr um highlight, que é essa cor aqui, que às vezes eu vou testando cores diferentes, tá? Grazi, Oi. a Michelle perguntou qual que é o modo da borracha. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tô no brush ainda, tá vendo? Tô ainda no brush. Daí você vai no Blend Mode aqui do pincel, aqui em cima, você tá vendo, Michelle? Daí você vem aqui, aperta, aparece um menu e você aperta em Clear, que se tiver em português deve ser apagar. E daí ele vira uma borracha. E É daí o você controla a pincel? opacidade. É no pincel. Aqui, ó. Que Pincel, aqui, ó. doideira. Pincel, Mode, aqui em cima. Aperta nesse menu e vai no Clear. Entendeu, Michele? Eu usava o pincel, mas eu usava máscara para fazer isso. É muito mais simples esse jeito. Então, cada um tem um jeito, né? Eu uso máscara bastante também. Mas não na hora que eu tô construindo a Aham. imagem. Eu deixo para fazer as máscaras no fim. Então, ó, eu fiz isso porque o tempo todo. E daí é um lance de deixar mais esfumaçado, sabe? Que eu gosto com esses pincéis. Daí, ó, eu fiz aqui, foi o que eu falei da cor. Eu gostei dessa cor? Não gostei. É uma coisa parecida. Não gostei. Não tá legal. O que eu vou fazer? Eu vou vir nessa camada, daí em vez de eu criar uma camada nova que a gente criou lá em cima para manipular, eu vou vir só nessa camada, eu vou vir em layer, não, imagem, ajustes, e eu vou vir no Hue Saturation, tá? Que a gente é a mesma coisa que a gente fez lá no começo da manipulação, só que agora é só na camada. Então a gente vai pegar e vamos mudar aqui o Hue para a gente escolher que cor que a gente quer colocar aqui nesse reflexo. Vocês estão vendo que está mudando aí? Então, daí vai mudando, a gente vai ajustando, escolhendo. Eu quero meio que um mais pro roxo aqui, ó. Vamos diminuir a saturação dele, vamos deixar mais claro. E daí eu vou pegar e vou diminuir a opacidade dele. E aí ficou legal. Daí, puta, não sei qual é essa cor, né? Óbvio que não. Então eu venho aqui, ó, esse foi o truque que meu querido colega Luciano, mas está mais para mentor do que para colega. Luciano, você tá aí, Luciano? Luciano Comorizono, gente, está aí? Dá uma checada. Vou falar dele, quero saber se ele está aí. Ele estava mais cedo. Acho que já saiu, né? Acho que ele já saiu. O Luciano, ele é um professor lá da Escola Rise também. E ele tem um papel muito importante na minha evolução, porque é ele que dá os feedbacks, né? Então, lá no Ilustra Pro, quem tiver a sorte de ganhar, vai poder ver, e quem quiser participar também. Toda semana eles fazem feedbacks das nossas ilustrações. E ele é um cara que pegava muito no meu pé, me ensinou muita coisa, e de fato, assim, foi um mentor que me ajudou a crescer muito, tá? Muito rápido. E todos esses truques, de alguma forma, eu aprendi com ele também. Então, esse truquezinho aqui, gente, mudou minha vida quando eu descobri. Porque eu mudei lá meu Hue Saturation, certo? Daí eu já não sei mais que cor é essa. Se eu vier aqui, ó, e pegar essa cor e pintar de volta com ela, não vai dar o mesmo efeito. Primeiro porque tá no clear. Tá vendo? Porque não é a mesma cor. Então, o truque é você vir no conta-gotas
lá no móvel, no seu menu móvel do conta-gotas, tá? Tomando conta-gotas, galera. Você põe aqui, ó, tá escrito sample, daí você vai pôr só em current layer. E daí ele vai pegar a cor só daquela camada. E daí, olha só que cor que é linda. É o roxo que a gente tá usando, tá? E daí eu vou pintar com esse roxinho aqui e vou aumentar ou diminuir esse meu highlight na cor certa, tá? E daí você vai lembrar que depois você precisa ir lá e mudar, né? Porque senão você sempre vai ficar pegando a mesma camada e vai começar a ficar doido, porque não ficou do jeito, tipo, você não pegou a cor que você queria. Então você vem aqui e volta para All Layers, tá? Tem um monte de outros tópicos aqui que você pode usar, mas são os dois que eu uso. E aí a gente conseguiu já gerar uma manguinha bem razoável, mas que se assemelha bastante ali com a nossa referência. Eu vou jogar os pontinhos para cima aqui, ó, e vou diminuir a opacidade deles, porque eu acho que eles estavam muito discretos. Então, ó, tem os pontinhos, tem uma texturinha, dá para fazer mais textura? Dava. Dá para colocar mais coisa? Dava. O que eu pus aqui, ó? Detalhes. Os detalhes é as bolinhas, é as texturinhas, tá? Então, às vezes eu pego aqui e vou fazer um desenho na mão. Vou pegar aqui, ó, essa texturinha aqui do meio, eu tô encanada com ela que eu quero colocar esse verde aqui. Vamos achar uma outra textura para pôr, vai? Um outro brush. Você poderia pegar texturas da internet e colar, né? E ir apagando na máscara, como a Mari deve fazer. Mas eu acho que com o pincel você tem mais flexibilidade. Ele vai mudando de formato várias vezes e isso ajuda. Ó, tá vendo? Tudo com textura. Vocês estão vendo? Tem um monte de textura. Eu vou pegar esse aqui, ó. Ele é um pincel. Olha como é que ele é. Não dá nem pra ver. A textura dele é super, super... Ó, vocês conseguiram ver? É só uma sujeirinha? Adoro. Então, eu vou pegar, vou jogar ele aqui para baixo do meu highlight. Em cima dos meus pontinhos. Vamos pegar o Blend Mode? Não, vamos pintar ele. Vamos deixar ele normal, eu vou baixar a opacidade dele. E eu vou lá no Hue Saturation, que é Ctrl U, quem gosta de atalhos. E vou mudar para ficar aqui mais ou menos no verdezinho que eu quero. Olha lá, cheguei. Diminuir um pouquinho a saturação, deixar ele um pouquinho mais claro aqui. Vou mexer nele, quero jogar ele mais para cima. E olha só, o que eu não expliquei aqui, ó. Vou pegar essa textura, eu quero deixar ela mais arredondada. Então, a gente pega aqui, ó, eu coloquei um Ctrl T, certo? Para mexer só essa camada. E daí tem esse botãozinho aqui, ó, vocês estão vendo aí em cima? Que faz você... Deixa eu dar um zoom out aqui para aparecer. Que ele gera esses outros pontinhos aqui que você vai poder manipular melhor a sua layer, tudo que tá na layer, tá? Se você tiver uma layer com um monte de coisa, ele vai aparecer. E daí você consegue deixar ele mais arredondadinho, tá? A texturinha para ela fazer mais sentido com o arredondado aqui da manga. Eu vou pintar ela um pouquinho também, essa parte aqui eu vou voltar para aquele brush que é o que eu uso para tudo. Eu vou pegar aqui um vermelhinho mais escuro e vou pôr aqui nessa outra texturinha. E vou deixar aquela ali um pouquinho mais amarela também, ó. Para ela aparecer mais. Olha que legal. Um averdinhado. Um pouco menos. Bom, é isso. Vou ficar aqui para sempre, não. Mas é isso, gente. A gente vai misturando, ó. Vou diminuir a opacidade dela de novo. Você vai misturando os brushes para chegar aonde você quer. Daí eu falei que depois disso, o que eu faço? Ah, eu faço uma coisa para tornar o negócio mais artístico, que é para deixar uma coisa mais artística, um pouco mais de vida. Então, quando a gente olha aqui, tem um monte de cores, né? Eu pus um monte de cores aqui nessa manga, tô nervosa com ela. Amanhã eu já vou pegar e arrumar ela, porque ela tá me deixando nervosa, porque ainda não tá muito boa. Mas em prol aqui do horário, eu não vou ficar lambendo ela muito mais, tá? Então, o que eu faço? Eu já tenho um monte de cores. E daí tem duas formas de você fazer isso, tá?
Eu vou mostrar uma forma que tem muitos artistas profissionais que fazem, e depois eu vou mostrar como é que eu faço, que é a mesma coisa, só que eu uso mais brushes do que os métodos de manipulação. Então, você vem aqui, de novo, no Hue Saturation, vocês lembram do Hue Saturation? Que a gente usou essa camada. Então, você vai pôr uma camada em cima da manga toda, certo? Eu vou clipar, porque eu só quero ela na manga. E daí, eu vou pensar que cores... Cadê? Aqui, saiu. Aqui. Que cores que eu gostaria de adicionar que poderiam deixar ela mais interessante. Então, eu vou pegar aqui, ó. É um verde um pouco mais saturado, meio amarelo. Gostei dessa aqui, hein? Vou colocar uns toques aqui desse vinho, assim, meio rosa, ia ser legal. Então, a gente vai fazer assim, e daí eu não vou pegar e vou mudar ela inteira. Até poderia, quero fazer outra manga igual, de outra cor, beleza. Daí eu vou vir aonde, Mari? Na camada da máscara. Daí eu vou vir na máscara, o pincel preto. Na verdade, eu vou inverter, eu vou pintar ela de preto inteira, tá? A máscara. Isso aqui é uma máscara, gente. A máscara tá no efeito do rio. Daí eu vou vir com um pincel branco na máscara e eu vou colocar esses toques de cor aonde eu quero. Então, vocês estão vendo que ela tá dando só um toquinho? Um rosinha ali. Aqui, ó, até achei que ficou demais. Vou pôr ela até para baixo aqui do meu highlight. Ficou demais, eu venho apago com um preto, tá? E daí, ó, que legal, já deu uma roseada aqui, eu já gostei aqui, já ficou legal. Vamos desligar ela para ver se mudou? Olha lá, dá uma vida, né? Aqui ficou muito rosa, vamos tirar daqui. E daí, quando você tá fazendo isso aqui, meu, você não tem... Você pode, né? Você pode mexer na máscara quando você quiser, não vai mudar o seu desenho, né? Porque você tá só fazendo uma manipulação. Então, vamos pegar outra manipulação aqui, porque eu quero colocar um pouco mais de azul nesse verde. Só que eu vou tirar a saturação dele. Vou deixar mais escuro ou mais claro? Um pouquinho. Vamos deixar aqui. Eu já tô ficando sem voz depois de ontem. E daí eu vou jogar aqui na máscara um branquinho. Ó, tá muito escuro, hein? Vamos pegar aqui. Vamos deixar mais claro. E ver se faz sentido. Não gostei. Tá bom. Vou tirar. E daí, qual que é a outra forma de fazer? Eu pego um brush mesmo e eu vou escolhendo cores para adicionar. Então, como eu falei, eu queria colocar um pouco de azul aqui, ó. Então, eu venho e coloco bem sutil um azulzinho. Pego, limpo com o brush. Só que tá tudo em cima aqui dos pontinhos. Eu não quero que fique. Se eu tivesse colocado o nome nas camadas, que geralmente eu faço, eu saberia onde estão os pontinhos. Então, eu estou fazendo por baixo dos pontinhos e estou adicionando, ó, um pouquinho de azul aqui, porque eu acho que fica legal, que o azul dá um contraste. Eu vou pegar um rosa mais roxo e vou jogar aqui nessa sombra, que eu sempre gosto de pôr uma sombra mais roxa. Né? E aqui nesse reflexo também, um pouco mais alaranjado aqui embaixo, também alaranjado. Então, beleza, comecei a colocar aqui uns rosas, tá? Aqui a parte da sombra mesmo eu vou pegar um roxo e vou colocar um pouquinho de roxo. E assim a gente vai criando mais profundidade e mais interesse na nossa imagem. Tá? Ela vai ficando um pouquinho mais artística. E daí você pode fazer isso de diferentes formas, né? Vou colocar um verdezinho aqui, ó, na ponta, só para dar um brilhozinho maior aqui, ó. Só para dar um tchan. E daí, quando vai fazer o highlight de baixo, eu gosto também de fazer sempre ele com textura, porque daí ele dá essa porosidade, fica bem evidente, sabe? Eu vou fazer ela bem vermelhinha aqui, ó. Vou dar uma misturadinha para aparecer aqui o highlight. Então, aí é isso. Então, ó, vamos tirar. Ó lá. Tá vendo que muda?
fica uma coisa mais artística, você sai um pouco da foto, você acaba, sabe, gerando um pouco mais de interesse. Daí você pode pôr mais texturas, menos texturas, você pode colocar aqui pinceladas mesmo, se você quiser. E vai construindo, assim, essas texturas até ficar do jeito que você quer. Mas, como eu disse, não tem muita técnica, é isso. É detalhes aqui que eu coloquei, né? E adição de cores. E daí, agora, para finalizar, o que eu vou fazer de manipulação? Eu já fiz um Hue Saturation, certo? Tem uma sombra aqui da mesa, mas eu não vou entrar na sombra da mesa, porque daí são outros detalhes, né? E daí fazer a sombra não entra aqui na questão do orgânico. E o que eu gosto de fazer? Tá aqui minha manga inteira, né? Tem dois filtros do Photoshop que eu gosto de usar, tá? Então eu vou duplicar o meu grupo todo, vou mesclar, aperta com a direita, Merge Group. Então ele tá aqui, mas tá lá a minha pinturinha, tá? Salva. Não mescle tudo sem copiar e colar, tá? Então copiei, colei, tá aqui. Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir em Filter, Outros. Anota aí, galera, senão vocês vão esquecer. O que travou aqui? Travou o Photoshop? Não, tá Acho que normal. deu uma travadinha. Na sua tela? Deu uma travadinha, peraí. O brush que não tá saindo do lugar. Deixa eu ir e voltar, tá? Tá bom. Porque é só o OBS que travou. Ah, é o OBS, então. E... Tá parecendo uma foto, gente. Travou o OBS, gente, só porque... Tá todo mundo em choque aqui, viu? Que isso? Então, em choque por quê, gente? Pelo amor de Deus. Exatamente, já vende seu peixe aí, pelo amor de Deus. Todo mundo quer aprender com você. Entrou? Tá funcionando? Tá aparecendo. Tá aparecendo. Tudo certo. E meu fone? Então, vocês estão me ouvindo? Sim, tudo certinho. Beleza. Você vê, ele tá falando que você é muito rápido aqui, viu? tá chegando no fim, ele já tá falando assim, vai logo, vai logo, vai logo, sai correndo. Então, ó, filtro, vamos lá de novo. Eu dupliquei a camada, vocês viram, né? Então, o filtro, outro, esse aqui vale a pena vocês anotarem, porque depois lembrar é difícil, tá? Chama High Pass. Esse High Pass, o que ele vai fazer? Ele, sei lá o que ele vai fazer, mas ele cria aqui uma camada de brancos e cinza e ele dá um realce, assim, de nitidez na imagem. Quando você quer, por exemplo, eu quero essa textura, mas eu quero um pouquinho mais de nitidez. Daí eu venho aqui, eu ponho entre 12 e 15, tá? Ó, vocês estão vendo que quanto maior você pôr, mais ele vai ficar sutil ou não. Vamos por aqui, ó, uns 19. E daí virou tudo cinza. E agora? Daí a gente vai vir no Blend Mode da camada e vai colocar em Soft Light. Não. Ou em Overlay e vai ver a mágica que vai acontecer. Ó. Não é para todas as pinturas que fica bom. Mas, ó, vamos ver aí a diferença. Sem com High Pass. Vocês notam a diferença? Sem High Pass, com High Pass. Quando você está desenhando, fazendo detalhes, fica muito evidente, assim, por exemplo, você quer estar fazendo uma line art, ou você quer fazer os olhos, não sei o quê. Então, esse High Pass aqui, ó, é um segredinho fantástico, ele até deixa um pouquinho mais claro, mais evidente aqui as texturas, tá? Geralmente eu uso, mas só no final, tá? Outro que fica legal também, Duplicate Group, eu vou dar um Merge, juntar todo mundo. Eu vou tirar aqui o High Pass para a gente poder ver. Filtro. E daí, vamos pôr um Noise. Add Noise. E daí, vamos pôr bem pouquinho. Tem gente que gosta demais, ó. Vocês estão vendo aqui na imagem o que está acontecendo? Ó, um monte de noise, é isso que acontece. Quando a gente põe bem pouquinho, ele vai dar só uma porosidade a mais. E daí eu vou meter o High Pass por cima. E
Tchananas. Tá pronta a minha manga. Bum. Ficou bom ou não ficou bom? Absurdo. Indignada. Tá todo mundo indignado aqui. Tá todo mundo indignado. Que é isso, Mari? Que é isso, cara? Todo mundo vai querer o Ilustra Pro agora. Agora vocês têm que pegar o cupom de 30% de desconto aí, gente, pelo amor de Deus. Nossa, gente, aproveitem mesmo, porque olha só, o Luciano, de novo, o Luciano, meu mentor, Mor, ele ficou falando assim, hoje pra mim, falava assim, eu lembro daquela primeira sereia que você enviou pra mim, toda torta, que não parecia nem uma sereia. Eu lembro bem dela, você tem que mostrar para as pessoas. Eu falei, não, eu não vou mostrar, não. Sinceridade. É, tem que ser, né? Agora ele já estamos, né? Já estamos mais amigos, ele fala mais claramente. Mas lá na época, por exemplo, como que foi o feedback dele? Ele não virou e falou para mim, nossa, essa sereia tá tragédia, desiste da arte, vai fazer outra coisa. Não, ele foi super gentil, generoso, me explicou um monte de coisa. Naquela imagem, por exemplo, ele falou só para mudar uma ou outra coisa, sabe? E daí, conforme eu fui melhorando, ele foi vendo que eu tomei gosto e que eu queria melhorar. E daí daí ele começou a pegar mais no meu pé mesmo. Daí ele começou a explicar muito mais coisa e pegar no meu pé para eu sempre subir o nível. E, meu, isso ajuda demais, sabe? Você ter alguém olhando o trabalho que você está fazendo, exigindo de você também, mas te ajudando, dando dicas, mostrando como fazer melhor, né? E daí só assim que a gente consegue crescer mais rápido, né? Porque de tutorial em tutorial na internet, gente, pelo amor de Deus, quem que aguenta? São inúmeros, né? E milhares de coisas que você tem que aprender. Então, realmente, assim, foi algo que mudou na minha vida, o Ilustra Pro, sem a menor dúvida. Tá? E daí hoje tô aqui mostrando para vocês como é que eu pinto, dá para acreditar? Como professora, hein? Pois é. Eu posso fechar o Photoshop? Tem dúvida de Photoshop, gente? Tem sim, Grazi. A Ingrid perguntou que é porque você falou o termo clipa, né? Que a gente usa muito esse termo clipa no CS, no Corel. Aí ela perguntou: o clipa seria a máscara de corte? Que a gente usa isso no Corel e no Clip Studio, né? Mas no Photoshop acho que é esse Alt aí, né? De inserir Eu dentro, aperto o né? Alt. Deixa eu ver aqui. No Photoshop, você usa qual software? Quem perguntou é que usa Clip Studio, é isso? Ingrid perguntou: clipa seria a máscara de corte? No Photoshop chama Create Clipping Photoshop, ela Mask. falou. Chama Create Clipping Mask, tá? Se você tá com a layer aqui, você apertar ela tá selecionada aqui, certo? Você aperta Alt no seu computador, ele vai aparecer isso aqui, ó, tá vendo? Uma setinha. E daí você aperta de novo na layer, ela vai clipar. Você aperta Alt de novo, aperta a layer, ele vai desclipar, tá? É uma clipping mask, que chama. Em português, eu acho que deve ser uma máscara de corte, porque é mais ou menos isso que ela faz, né? Acho que é isso mesmo. Eu imagino que sim. Se você quiser ir pelo menu, você clica com a direita e ele vai aparecer aqui no menu em Create Clipping Mask. E é sempre com a layer que tá logo abaixo, tá? Então não adianta você tentar clipar com uma outra layer que não vai dar. É sempre com a que tá logo abaixo. Ó, estão confundindo aqui qual que é a foto, tá? A foto é aquela no cantinho, gente. Aquela pequena ali, tá bom? Essa grande aqui é a ilustração. O Mário tá de brincadeira comigo, viu? Não, estava todo mundo confuso. Eu achei importante falar isso. Gente, todo mundo vidrado aqui, Grazi. Gente, quer aproveitar os últimos minutinhos antes do sorteio? Eu sei que vocês estão ansiosos para o sorteio, mas pode mandar as perguntinhas aí antes. Temos uns minutinhos para tirar as dúvidas. Porque... Vou voltar para a câmera aqui, ó. Pra vocês verem, fui eu que fiz, tá? Não chamei o estagiário para vir fazer. Enquanto isso, o meu dublador de mão. Ó, aquela ilustração ali no fundo é da nossa Bruna, aqui da comunidade mesmo. Também. Para vocês verem, igual eu estava falando antes, o quanto é importante a gente participar de comunidades, né, Grazi? A gente tem a UIB focada para mulheres, justamente porque a gente sentiu essa necessidade. Mas a gente também tem o coletivo do Capivaros,
que justamente tem várias pessoas, Capivários BR, para a gente se misturar lá também, porque é muito importante. Chega lá, manda seu portfólio, mostra, tira suas dúvidas, porque a gente se ajuda muito. E Deixa eu essas ver. dúvidas de Photoshop, gente, Photoshop é um bicho assim que tudo você tem. Photoshop é igual Excel e PowerPoint. Se você demorou mais de 5 minutos para descobrir como é que faz, é porque você não sabe, tá? Então, daí você tem que pedir para alguém te ajudar ou procurar na internet como é que faz aquilo. Não é para você demorar para achar as coisas no Photoshop, para fazer as coisas acontecerem, né? Então, você vai lá na comunidade e fala, gente, como é que eu faço? Como é que era mesmo fazer aquela máscara? E alguém vai te ajudar e vai ser tão mais rápido, tão mais fácil para você. Então, assim, essa questão de ajudar um ao outro, e você até, assim, você perceber que você não está sozinho, sabe? Porque a jornada, ela é difícil. Eu estou olhando aqui para a manga e estou falando, gente, que manga ruim. E vocês falando aí que tá maravilhosa, entendeu? Ai, é Então é perfeccionismo. isso. É isso, assim, o artista é isso, né? Você olha e fala, não ficou muito legal. Daí você tem que pedir feedback, saber se tá legal, se não tá, onde funciona, onde não funciona, né? Às vezes você só quer mesmo que alguém te dê um apoio e fale, nossa, não, vai firme que tá bom, né? Exatamente. Então, as comunidades, elas ajudam muito, assim, e eu me meti em todas, desde que eu comecei a ilustrar, E faz muita participo diferença, né, ativamente de Grazi? todos. Faz muita diferente. E eu ajudo todo mundo que eu puder, tá? Então, quem quiser conversar comigo no Instagram, me chamar lá. Saulo mesmo, tô sempre conversando com ele por lá. Então, Então, quem eu desculpa. puder ajudar, eu sempre vou ajudar, porque eu preciso também retribuir a todo mundo que me ajudou muito, né? Desde lá do começo e hoje continua me ajudando também. Exato. Então, depois eu ponho lá nos meus stories a manga para vocês poderem descobrir qual que é qual. Tem mais alguma dúvida, gente, de Photoshop aqui, de pintura Por digital? enquanto ainda não, mas só para completar sobre a comunidade, às vezes a gente fica muito inseguro de participar de grupos assim, justamente por medo de crítica, por medo de ser todo mundo, achar que está todo mundo lá no nível extremamente máximo. E não, lá na comunidade, tanto na UIB quanto na Capivários, a gente sempre deixa claro que não existe tempo, né, nem idade para você começar, nem momento. Cada um tem um momento da vida onde vai começar a conseguir se dedicar para esse sonho de ser ilustrador, né? Porque a gente sabe, a gente cresce achando que isso não é possível, que não é uma profissão, e tem gente que chega na gente achando que não é uma profissão. Então, não tem tempo para você começar, sabe? Você começar. A gente está lá para ajudar você a começar do zero, você começar já está um pouco engajado, mas cada um está no momento da carreira, no momento da vida, então você vai acabar encontrando alguém que está com a mesma dificuldade, sabe? E aí vai ter as pessoas que já passaram por aquilo e vai saber, vai por aqui que vai dar certo, fica tranquilo. Então, sintam-se abraçados nessas comunidades, principalmente lá, a gente tenta criar um ambiente mais confortável, né? Porque quando a gente está começando, a gente é muito inseguro mesmo. Mas eu acho importante isso, a gente mostrar até o comecinho, tudo, né? Então, sintam-se bem-vindos nessas duas comunidades. Na Capivários é com o Miro, tá? O Miro, você chama lá no Instagram e ele passa o link para vocês entrarem, se apresentem, mostrem o portfólio se você tiver. Se não tiver portfólio, não tem problema. Pergunta lá por onde que vocês começam. Com essa semana aqui do festival, eu acho que vocês já estão com muitos insights da onde começar, para onde vai, né? Tem as pinturas da Grazi, tem as HQs da Juves, tem a caligrafia da Lu, o Fiverr. Eu mesmo que estou há algum tempo já com ilustração, não conhecia o Fiverr, aprendi aqui junto com vocês no festival. Então, gente, não existe momento para dar início, sabe? Só comecem. Para as meninas, entrem lá na UIB, caso vocês queiram fazer parte, obviamente. Entrem lá no site da UIB, se inscrevam. Para o restante do pessoal que queira participar também do Capivários, entra lá no Instagram, chama o Miro lá.
E conheço também a Rise, que é onde a Grazi é professora, que ela tem curso lá. E, ô Grazi, quer falar um pouquinho sobre esse curso que vai lançar, por favor? Então, lá na Rise tem vários cursos, tá, de pintura digital. O Ilustra Pro é o programa maior que a gente tem de acompanhamento, que é onde eu tenho os módulos, que lá daí você tem módulos de Photoshop, tem módulos de pintura digital, todos os fundamentos, tá, de pintura e de desenho tem nesse curso. E mais do que isso, tem uma parte de acompanhamento, que é onde eu falei que tem o Luciano, que fica me dando feedback, tapa na cara, e gentilmente para melhorar as ilustrações. E então é esse programa de acompanhamento que é o maior curso que a gente tem, tá? E lá eu tenho um módulo inteiro sobre LinkedIn, só sobre LinkedIn, de como usar. Tem um módulo de marketing para artistas, que daí eu entro mais no detalhe daquilo que a gente falou ontem. E agora a gente vai fazer um lançamento que vai ser um workshop separado, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer separado, que é uma mentoria para prospecção e para caçar cliente, tá? Resumindo, para caça de clientes. Então, a gente vai olhar para o portfólio de cada um que participar, dar orientações, como a gente fez dentro do Lustra Pro já, do tipo, olha, esse mercado aqui dá para você já tentar atacar, esse mercado aqui você precisa melhorar o portfólio para conseguir. Então, que pessoas você procura, onde você procura, como que faz essa prospecção, onde você se apresenta. Então, esse é o workshop Ilustrador de Sucesso, que vai ser um dia inteiro, no dia 2, se eu não me engano. E daí é outro esquema, tá? É só o workshop naquele dia, não é o programa inteiro. Tá? Então, às vezes, é uma forma de você já começar, né? Já começar a entender um pouco mais do mercado, de como atuar, no momento que talvez você não queira adquirir o curso todo, mas quem tem interesse em ter um acompanhamento, que quer estar sério na jornada, quer crescer, quer se profissionalizar, assim, é a coisa de longe que eu mais recomendo, é o curso do Ilustra Pro, tá? Tem o meu pacote de pincéis grátis, para vocês que quiserem fazer pinturinhas de texturinhas, essa No porosidadezinha. chat para vocês aí. Isso, esse vocês podem baixar à vontade, tá? Quem fizer ilustrações com eles, me marquem no Instagram, que eu vou amar ver, eu vou adorar. Então, se usar, se testar, marca lá que eu quero ver, tá bom? E de novo, foi um prazer enorme, assim, estar aqui. De fato, eu acho que estar acompanhado na jornada é algo que é muito importante, que ajuda muito. E de longe, assim, a minha evolução foi muito mais rápida do que a gente vê por aí, porque eu estava muito bem suportada, sabe? Eu estava muito bem acompanhada. Como eu disse, participando de todas as comunidades possíveis, que todas as boas comunidades, né, claro, e sempre participando aqui no Ilustra Pro ativamente, tá? A Mai perguntou, não sei se você sabe me dizer, se no Tô Ilustra vendo. Pro tem acompanhamento? Tem. O Ilustra Pro é o curso, é um programa de acompanhamento. Tá? Então, tem todo o conteúdo dos Tem a fundamentos. própria comunidade também, né? Tem a O comunidade Ricardo, lá você. dentro e tem os feedbacks, né? Então, tem mentoria do Ricardo Chiamondi todo mês. Então, a gente senta com ele sábado, 9 horas da manhã, e termina 1 hora da tarde. E daí ele conversa um por um, todo mundo que quiser. Conversar com ele, falar dos dramas da vida, falar das dificuldades, tirar dúvidas, técnicas. E assim, quem já conversou com o Ricardo Chiamondi sabe que é uma conversa assim, que, meu, parece que ele te abastece, sabe? Nossa, é incrível. Eu não faço parte do Ilustra Pro, mas eu conversei com o Ricardo justamente por causa do evento, né? E ele se propôs de forma generosa a dar esse prêmio para vocês. Foi algo que a gente nem estava pensando, a gente ia fazer o evento por si só, já com os eventos gratuitos, e ele, de forma generosa, disponibilizou isso para vocês, um ano inteiro do curso. E, né, para quem não conseguir, ainda ter a chance dos 5%, dos 30% de desconto, né? Para pelo menos vocês conhecerem lá. Então, é uma conversa fácil, é uma conversa tranquila, né, Grazi? É muito bom, Nossa, assim, ter uma pessoa, assim, fácil de conversar para te ajudar, né? Então tem a mentoria com ele todo mês. E toda semana, daí não é todo mês, toda semana tem o feedback com o Luciano Comorizono e com o Leonardo Augusto. O Leonardo é o professor de desenho,
e o Luciano é o professor de pintura. E daí, toda semana, o que você mandar para eles, eles vão te dar um feedback, tá? Ele vai gravar um feedback. Não é que ele vai te escrever, ele grava, ele faz lá as alterações que precisa na sua pintura, mostra tudo que ele está querendo te dizer, e daí fica disponível na plataforma para você assistir quantas vezes quiser. Tá? Então, assim, eu nunca vi um programa com um acompanhamento tão próximo. Tá? É realmente incrível. Assim, se você souber usar, tem muita gente que acaba não usando, prefere não usar. Mas se você usar, se você tiver ali disposto a aprender, meu, é o céu, é o limite, sabe? Tem tudo ali que a gente precisa. Então, realmente, é um negócio que eu recomendo de olhos fechados, entendeu? É muito incrível. Vai dar tudo certo. A gente vai fazer o sorteiozinho agora, fiquem tranquilos. A gente vai começar. Ô, Grazi, primeiramente, muito obrigada pela sua aula, tá? A gente vai Obrigada a aproveitar a vocês, sua gente. presença, a professora aqui, para acompanhar o nosso sorteio. A gente vai começar o sorteio aqui pelos cupons, tá? Porque vão ser 5 cupons, então eu vou sortear os 5 primeiros, né? E depois a gente sorteia uma pessoa só, a sortuda aqui. Aí a gente vai ver quem que vai ganhar, tá bom? Vou compartilhar minha tela. Primeiro eu Tá quero bom? saber se vocês Eu vou fechar estão... aqui meu microfone, tá, gente? Tranquilo, Grazi. Qualquer coisa você abre e fala aqui comigo. Aqui a gente tem a tabelinha com todos os nomes de todo mundo que está aqui. Vocês podem ver que eu fui repetindo, tá? Conforme a gente dava as presenças na semana, a pessoa participou de dois workshops, ela ganhava 2 nomezinhos aqui na lista, tá bom? Então, deram um total aqui de 304 números, tá bom? Termina no 304 e começa aqui no número 2. Então, a gente já tem aqui preparado 5 números que a gente vai sortear para ganhar o cupom de 30% de desconto. Então, cruzem os dedos aí. Vamos ver quem são os 5 sorteados. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. Então, do 2 ao 304. Vamos ver. Quem que é o sortudos? Vamos lá. Ok. Primeiro é o número 9. É a Ana Paula Gomes de Moura Silva. Queria saber se ela está aí presente ou se já saiu, porque algumas pessoas ficaram na sua aula até quase o finalzinho, tá? A gente deu presença mesmo assim. Lembrando, pessoal, que a gente vai entrar em contato com as pessoas que foram sorteadas, tá? Aí, caso elas não reivindiquem seus prêmios, esse prêmio será sorteado dentro da comunidade, tá bom? Mas a gente tem um prazo para vocês responderem a gente, tá bom? Então, o número 9 foi a Ana Paula, 53. Ó, foi ela de novo? Como que a pessoa pode ser sortuda desse jeito? Então, a gente vai sortear mais uma vez, tá bom? O dela. 83. Se for ela, tem alguma coisa, hein? Ivone, que tá aí, ganhou os 30%. A Ivone tá aqui com a gente, ficou a semana inteira, Ivone. Marquei seu rostinho, não esqueci. 175, vamos ver, 175. Tá com sorte, hein, Ivone? Foi de novo, mais 2 sorteios que a gente vai ter, então. É porque esses nomes estão repetindo, gente, porque foram as pessoas que gabaritaram a semana, então elas tiveram o nome mais vezes na lista mesmo, tá? E 295. 295. 295. Saulo! Que gabaritou a semana também! 30%. Gente, eu vou sortear só mais 2 agora, já que os 2 repetiram. Eu vou sortear mais 2 números aqui, de 2 a 304, tá? Vamos ver se esses sortudos vão ser repetidos de novo. Bora lá. Vamos ver mais 2 para ganhar o cupom de 30% de desconto. 50 e 215. 50
Amanda Lemos dos Santos e 215. 215. Paola Cardenas e Oliveira. Essas pessoas estavam aí? O Grazi, apareceram aí? O Saulo estava aí? Amanda, eu acho que Ivone sim. também? Amanda, e ela Amanda. dando um joinha aí. Acho que ela tá aqui, ó. A Amanda Lemos tá aqui. Aê! A Pessoal, segunda eu vi ela, mas eu não sei se foi hoje. eu vou sortear o prêmio maior. Caso um de vocês que ganharam o cupom, a gente substitui pelo maior, obviamente, tá bom? Por exemplo, se um de vocês aí, ó, a Ivone ou o Saulo que está aqui presente, ganhar o anual, aí a gente passa o cupom deles para outra pessoa, tá bom? Então, bora lá, vamos ver se a sorte de vocês continua, hein? Agora a gente vai sortear só um número, de 2 a 304. Vamos lá, vamos ver se vocês estão com sorte. Fazer um suspense básico, né, de contagem regressiva, senão não vale. Faltou uma música só aqui, hein? Então, Pra fazer o 88. suspense. 88. 8 é um Ai, meu número Deus. bom, hein? Ai, meu Deus. E ainda repetido ainda, hein? Ai, Jesus, quem será? Letícia Menezes. Será que ela está aqui presente? Vocês foram sortudos, hein? Mas ainda não repetiu aqui. Vamos ver. Acho que ela não está presente. Não. Mas a gente vai entrar em contato. Pessoal, vocês que ganharam 30% de desconto, a gente também já vai mandar, a gente vai entrar em contato para mandar os processos certinhos para vocês fazerem, tá bom? Parabéns para vocês que ganharam, parabéns para a Letícia que ganhou o curso também. E obrigada a todo mundo por ter ficado aqui até o finalzinho. Agora vocês vão ter a chance de ter aula com a Grazi também, no Ilustra Pro, participar da comunidade. E lembre-se também de fazer parte das outras comunidades. Conhecer o IB, conhecer o Capivários BR também. Alguém tem alguma dúvida com a Grazi? Perguntar alguma coisa? Sobre o sorteio também, vocês ficaram com alguma dúvida? Deixa eu ver. Grazi, Então, foi de parabéns, viu? tudo Viu, certo? Mari? Oi, Vocês estão Grazi, de desculpa. parabéns. Só para dizer que vocês estão de parabéns, a organização. Ai, Tiveram que aí a bom. semana inteira também. Foi um super evento. Eu espero que Vocês todo mundo também, que né? participou gostaram. E foi demais, viu? Eu fiquei muito, muito feliz de participar e de ver todo mundo aqui de novo. Ai, que E delícia. estamos juntos aí agora nos próximos corres. Com certeza. E vocês também, parabéns por ter conseguido. Tem muita gente aqui que conseguiu participar todos os 9 workshops. Vocês vão receber uma mensagenzinha também especial no e-mail, porque a gente marcou cada um aqui também, a gente estava de olho. Só agradecer, porque a gente sabe o quanto é difícil trabalhar o dia inteiro e ainda fazer curso à noite, né? Não é para qualquer um. Eu espero que eu, a Grazi, as meninas todas que estiveram aqui nessa semana, possamos fazer novos eventos, ver vocês por aqui de novo, né? E ter mais oportunidades como essa, né, Grazi? Com certeza, com certeza. Só o começo, né? Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Mandem mensagem para a gente lá no WIB, mandem mensagem para a Grazi. Sigam todas as meninas e obrigada por tudo, viu? Um grande Beijo, abraço a pessoal. todo Boa mundo. noite. Boa noite. Ih, ó. Estamos sem vinheta. Só para encerrar. Sexta-noite, Mari, vai sem vinheta mesmo. Não vai, não. A gente faz ao vivo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Paulo. Obrigada, Renata, Ju, Ivone, Rodrigo, as Amanda, a Ana, o Kleber, o Fernando já saiu. Maurício, da Internet Capivares, o Sérgio. Ai, que legal.
da Ingrid, da Anne. Tchau, Saulo, obrigada. Tchau, Jubi. Tchau, Michele. Tchau, Lu. Tchau, Vitória. Jorge também, tchau, aqui.